Salve! Seja bem-vindo. Nós hoje estamos transmitindo diretamente aqui dos estúdios da Jovem Pan na capital federal. E vamos falar aqui no Ponto Final sobre política, os bastidores da política. Você sabe que a política domina a vida de todos nós, né? A sua casa, a escola do seu filho e assim por diante. Daí a importância de conhecer. Hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan, o senador Plínio Valério, líder do PSDB no Senado Federal. Senador, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Sempre bom estar aqui com você para conversar exatamente sobre política. Você está certo, não adianta não gostar de política. Tudo passa por lá. Em Brasília tudo acontece. Pois é. O senhor é líder do PSDB, né? O PSDB está tentando se reerguer, né? Eu sinto lá que o Marconi Perillo está viajando o país, o senador Aécio Neves tem conversado muito, tem feito articulações. É possível reerguer o PSDB depois do fim da possibilidade de coligações e de federações, né? Sim, num projeto, tanto quanto temos que ter paciência, né? Não pode ser um projeto para a próxima eleição, agora 2026. A gente conversa muito, a gente conseguiu, e não é graças a gente, as pesquisas mostram, detectar que grande parte da população não quer extremo, não quer nem direita nem esquerda, quer alguma coisa de centro. Uma mensagem que a gente tem que encontrar para reencontrar o brasileiro, para que ele possa voltar a acreditar no PSDB. Cometemos muitos erros. Um deles é ficar querendo só repetir a nossa herança, nosso legado. Plano real, estabilidade. Isso, plano real, estabilidade, fomos nós. Não, é futuro. As coisas do passado só servem para a gente aprender, para olhar para o futuro. Então, o projeto agora é realmente fazer o maior número possível de deputados federais. Aquela questão, nenhum partido sobrevive sem fundo partidário. Priorizar algumas candidaturas ao Senado para que nós possamos continuar com bancada no Senado. Falo isso porque você sabe, Zé, a gente passou lá um ano sozinho. PSDB, nós éramos 8 e o agora senhor estava isolado, agora tem 3 senadores. Tem 3 senadores. E 8 deputados. Não, o deputado tem 15. 15 deputados federais, né? Tem. Senador, eu devo confessar que às vezes eu sinto uma certa saudade do tempo do PSDB, que a gente discordava e tal, mas tinha profundidade, era um debate mais importante, muitos técnicos ali fazendo debate sobre educação, sobre economia, né? O que aconteceu, senador, de lá para cá, que a política está tão rasa e de xingamento e sem debate profundo sobre o futuro do país? Aos poucos o PSDB foi perdendo valores, né? Vou te dar exemplo que serve para outros. Mas eu acho que não é só o PSDB, não. Está falando do modo de todo? Sim. Houve uma mudança geral, né? Eu acho, Zé, veja bem, falam muito assim... O senhor concorda comigo que naquele tempo o debate era mais profundo? Mas quando você fala assim, vamos falar do debate, vamos falar de pessoas, né? Mário Covas, por exemplo, vamos botar Ulisses Guimarães lá, Mário Covas aqui, Serra lá. Primeiro que realmente os quadros foram ficando fracos, mas a rede social, ela tem a capacidade de nivelar, e nivelar por baixo. O que mais interessa à rede social é a coisa ruim, é o desgaste, é a briga, é o erro, é o desmando. Então, hoje, aquele grande político não tem mais, porque você está numa entrevista, por exemplo, aqui agora, tem umas pessoas elogiando, aí entra lá um qualquer e baixa o nível. Então, quando ele baixa o nível, aquilo espalha, aquilo vira meme, isso ajuda muito a enfraquecer a classe política. E a classe política também não tem colaborado para não deixar acontecer isso. É questão de quadros mesmo, Zé, é questão de quadros, de temas. Agora os temas são mais diversos, você tinha lá a polarização PT-PSDB, isso favorecia, você tinha lá, hoje você não tem discussão. No Senado, alguém do PT está falando besteira lá, aí você deixa ele falar, e não tem mais aquele embate, aquela debate, coisa né, da tentativa de convencimento. Isso, né? mas o pior... Porque não vai hoje, ninguém convence ninguém. Não, ninguém convence, todo mundo já vai convencido por ali. Já vai, não adianta, eu costumo dizer, quando tem um projeto, por exemplo, que está relatando, ontem eu conversava com o Paim, eu estava defendendo o projeto dele, que eu relatei. O senador Paulo Paim, né? Que cria o fundo para ajudar os deficientes. Estamos falando de 18 milhões de pessoas. Aí eu te dizia, projeto bom é aquele projeto que é aprovado. Isso. Então, às vezes o relator tem um projeto, aí começa devagar e começa a falar, dá tempo à discussão, dá tempo à contra-argumentação. Então, o projeto bom é o que é aprovado. O político gosta, normalmente ele gosta de falar muito, ele fazer rodeio, mas o principal mesmo resumindo, o que está causando esse mal é a polarização. Senador, o senhor está com um assunto muito importante aí sobre a independência, não seria nem independência, né? A autonomia
do Banco Central. O Banco Sim. Central conseguiu uma autonomia ali, mas quer mais, quer autonomia financeira, administrativa, inclusive para contratar, enfim. É mesmo preciso? Já tem gente querendo retornar ao Banco Central, tirar a autonomia? Aquilo ali é desconhecimento total, Zé. Desconhecimento total. Qual a vantagem? Deu certo essa autonomia? Deu certo. A autonomia do Banco Central, que foi projeto meu, conseguiu autonomia operacional. Eles podem operar, executar a política monetária que quiser. Vou dar três vantagens, uma que proporciona as outras duas. Quando o presidente Lula assumiu, a minha lei já estava em vigor. Aí ele não pôde exonerar o Roberto Campos. E o Roberto Campos tinha um mandato, e toda a diretoria, de mais 2 anos. É um mandato de 4. O Roberto pôde executar a política monetária que estava traçada, controlar a inflação e colaborar para o país. Essa foi uma grande vantagem. Eu vou te dar uma outra. Agora o Banco Master. Foi o Banco Central que investigou, foi o diretor que provou tal. Fosse o Banco Central sujeito ainda ao presidente da República, tinha 1000 vezes chance, nenhuma chance de sair. Que seria político controlado, né? E o Banco Master estava aí. Não, e você exonerava o diretor, corta o diretor, aqui é o Zé Maria que está, tira outro, bota o Joaquim. Não pôde, e o cara pôde, com autonomia operacional, pôde ir adiante, está aí o escândalo do Banco Master, graças à autonomia. O que eles estão querendo agora, o APEC do senador Vanderlan, que eu estou relatando, ele quer autonomia financeira, né? Eles precisam, e orçamentária. Por quê? O senhor está convencendo de que precisa. Imagina só, vou te dar 2 exemplos, e eu acho que eu convenço, você mostrar que o Banco Central precisa de recursos. O orçamento é pequeno, tudo que precisa pede do governo. Eles têm, vamos pegar o Pix, você não vive mais sem o Pix, nenhum brasileiro vive mais sem o Pix hoje, é uma instituição nacional. São 32 pessoas que tomam conta do Pix. Só 32, eles precisam de 80. Mas não tem funcionário para isso. Fizeram um concurso agora. E a contratação é muito complexa, muito difícil. Não pode concurso, contratar, tem que pedir do Ministério, tem que estar pedindo. Edital, vaga, mendigar lá no governo federal. Agora, cria estabilidade, se for um péssimo funcionário fica do mesmo jeito. Com orçamento próprio agora, eles vão poder contratar, fazer concurso e reajustar o salário. Hoje o salário do Banco Central não é convidativo, eles perdem quadro toda semana. Fizeram um concurso há pouco tempo e hoje eles me disseram que desse concurso 20% desistiram, nem assumiram o cargo, porque encontraram coisa melhor. Então, a gente precisa estabilizar o Pix, e isso eu estou colocando, tá, Zé, no relatório, eu estou colocando lá que o Pix é do Banco Central, ele não pode terceirizar, não pode delegar poder nenhum e não pode cobrar da pessoa física. Então, o Pix vai continuar sem ser cobrado, isso mediante a lei e esse artigo que eu coloquei. Os carros fortes, os carros que eles transportam valores, já tem 40 anos de uso. 40 anos de uso. Então, ele é um Boeing com orçamento de teco-teco. Eles precisam ter. Não quer dizer que eles vão ter orçamento e vão criar uma caixa, nada disso. Eles vão ter liberdade para fazer o seu orçamento, que o Senado é que tem que avalizar, o Senado é que dá a palavra. Eu acho que eles merecem sim. Só o exemplo que eu estou te dando, cuidar do Pix, cuidar da moeda, contrato do controle da inflação, do jeito que eles estão com o orçamento que eles têm, é muito difícil. E olha que o banco é reconhecido mundialmente. Né? Senador, eu tenho tido várias surpresas nessa cobertura aí da política e do Congresso. Uma delas é que a primeira vez que eu vi o deputado Eduardo Jorge apresentou há 10, 15 anos atrás um projeto para acabar com a moeda impressa, a moeda papel. E ele dava um prazo de 20 anos, ou seja, se o projeto dele tivesse sido aprovado lá atrás, já estaríamos aí prestes a acabar com o papel moeda. Eu achei na época, eu fiz até uma matéria muito engraçada, achava estranho. Mas hoje eu acho que é o final. A gente vai discutir em quanto tempo isso vai acontecer. O senhor que estudou muito o funcionamento do Banco Central, o controle de moeda, o PIX, é possível que o papel moeda acabe? Eu acho que o mercado é que vai cada vez mais isolar. Já isolou, né? Está isolando, cada vez mais vai isolar. Eu tenho um amigo que tem um restaurante que chega depois de um final de semana, ele vende 35 mil
e chega na segunda-feira com R$ 200 no caixa. Já está difícil. Eu estou tendo, inclusive, dificuldade. Uma vez eu O cheguei... senhor avaliou isso quando olhou o Pix e tal? Não, porque o Pix já vai dominar. Não vai, o dinheiro espécie ele vai sucumbir, ele vai morrer por inanição. Ele vai... tem não vai precisar de uma lei. Não vai precisar de lei para isso. É mais uma lei desnecessária. Cada vez mais está difícil o dinheiro espécie. Cada vez mais. Nossa, ainda se faz. Tem lugar que não aceita. O caixa briga com E quando o caixa não pode, que ele não ele é obrigado a aceitar, ele vai loucura, né? Porque não tem troco. Então, por exemplo, eu tenho problema com cartão. Você chega, fugiu do teu perfil, né? Tu está no restaurante 1h da manhã, fugiu do teu perfil, aí eles não pagam. Não pagam porque fugiu do teu perfil aqui, então você tem que estar sempre com algum dinheiro no bolso. Mas vai sucumbir, não precisa de lei para isso, não. Eu não sei te dizer quanto tempo. Vai ficar, sempre vai ter gente com dinheiro com espécie, sempre vai ter, mas cada vez vai ser mais difícil. E o Pix vai colaborar, hoje é tudo no Pix, né? Você vê até aquela pessoa que pede ajuda no sinaleiro, eu não tenho aqui trocado, não, eu tenho Pix, manda Pix para mim, então todo mundo. Por isso que eu tive a preocupação de colocar nesse relatório, garantindo o Pix. Garantindo o Pix gratuito, universal, do Banco Central. E sob domínio do Banco Central. Que não pode delegar a terceiros. Isso vai ficar na lei, né? Vai ficar na lei. Eu quero estabelecer isso na lei. A Polícia Federal já houve um momento que queria essa independência. Muita gente querendo a independência financeira. Eu acho diferente. Eu acho que a Polícia Federal não concordaria. Né? Aí ele vai ter independência financeira para ter o quê? Independência de atuação, né? E ter de atuação administrativa. O Ministério Público já tem esse tipo. O grande embate todo foi agora. Demorou muito essa questão. O meu projeto demorou para ser pautado, mas foi votado na época da pandemia. Até porque o governo não dificultou. O governo Bolsonaro não colocou nenhuma dificuldade, ao contrário desse agora, que está colocando toda a dificuldade. Eu estou com 2 anos e meio para fazer esse relatório. E uma hora é isso, outra hora é aquilo. Porque o Banco Central é uma empresa pública. E eles queriam, o governo queria, o Banco Central queria com atividade privada. Porque ele se liberta das amarras, né? Do orçamento, se liberta das amarras da contratação, aquilo que eu falei. E a gente levou 2 anos e meio, hoje chegou mais ou menos a um consenso. Né? Será uma atividade de cunho jurídico especial, que ela continua sendo pública. Né? Então a gente está chegando lá, mas precisa sim, Zé. O Banco Central é quem cuida da moeda, é quem cuida do controle dos juros, sabe? É quem faz a coisa funcionar. Sem o Banco Central manietado, dominado, escravizado, a gente, repito, não teria esse escândalo todo que teve no Banco Master, graças à independência. É interessante o senhor falar isso, porque tem uma linha da economia que defende a inexistência do Banco Central. Já ouvi discurso, um setor forte dos Estados Unidos que quer acabar com o Banco Central. O Milei fez um discurso assim durante a campanha e não acabou com o Banco Central da Argentina. Quer dizer, o senhor acha que extinguir o Banco Central também não... Eu acho que é fora de cogitação. Eu não vejo como, eu não vejo quem prestaria esse serviço, né, de fiscalização, de vigilância que eles praticam. Eu não vejo. Eu não sou um especialista em finanças, eu sou um humanista que gosta de saber aquilo que é bom para as pessoas, para mim, para a família, o que é bom para o vizinho. Como, por exemplo, a lei da autonomia do Banco Central foi parida assim. Como agora a gente acabou de aprovar uma lei obrigando o SUS a rastrear mulheres do câncer de mama a partir de 40 anos. Não, uma lei do senhor, né? Não apenas de 50, é uma lei minha. Está lá com o presidente Lula para sancionar. Salva vidas. Então eu sou muito assim, humanista. Eu quero ir na coisa que precisa ser feita, né? Agora, os detalhes técnicos, essas coisas todas eu deixo para os técnicos, mas aquilo que é bom, e eu acho que essa câncer de mama é muito bom. A Embrapa, que é um setor que gosta muito do agronegócio, é uma lei de minha autoria, o Lula vetou, mas nós derrubamos no Congresso e foi promulgada hoje, que isenta a Embrapa de pagar essas taxas, de pagar registro de patente. Era um absurdo cobrar registro de patente da Embrapa. Então, se cobram taxa, já existe o funcionário público, o equipamento, para que cobrar, né? É muito complexo, é muito difícil. A gente vive nesse debate da carteira de motorista. Né? Você vê, você beneficiar a Embrapa, que é responsável pelo boom, né, no agronegócio, nesse país, que é invejada e imitada no mundo inteiro. De repente, você veta um projeto que isenta ela. Descobriu lá um negócio, tá lá com um negócio, vai patentear,
é patentear para o próprio Estado, né? A Embrapa é do Estado. Mas a gente conseguiu. O Lula vetou, o Congresso derrubou e vai ser lei também. Senador, o senhor foi muito insistente, eu queria chamar a atenção aqui, o senador tentou até conseguir uma CPI que ninguém apostava, que é a CPI das ONGs. O que o senhor encontrou? O relatório final da CPI mostra ali um emaranhado de interesses, né? Mostra o que a COP tenta fazer, né? A COP traz deveres para que nós brasileiros possamos cumprir aqueles deveres que os grandes países trazem. E as ONGs agem exatamente assim, com dinheiro estrangeiro, financiado pelo governo estrangeiro, para tratar em versões e narrativas mentirosas, isolando, fomentando áreas indígenas, área de proteção ambiental, área de proteção animal, e isso isolou a Amazônia. Hoje a Amazônia está mapeada, dominada pelas ONGs de um lado e narcotráfico do outro. Mas eles estão, onde tem produção, eles vão lá e inventam terra indígena, inventam terra de quilombolas, inventam terra disso. Quem são esses dirigentes, hein, senador? Zé, é uma máquina, eu fico impressionado, cara. Eu converso às vezes com a minha mulher, eu falei, Ana, eu fico impressionado. Como é que uma máquina que os idealizadores já morreram e ela continua funcionando? Continua de uma forma faturando. perfeita. Eles fazem fundos, né? Há grandes empresas que poluem o mundo, né? Admiral... Limpa a imagem do ano. Exatamente. Eles fazem aquilo, fazem um fundo para ajudar a preservar a Amazônia. Na verdade, eles querem isolar a Amazônia com seus recursos naturais, para eles aproveitarem lá quando esgotar tudo deles. Mas o pior de tudo é que eles querem jogar nos teus ombros, no meu e no você que está nos ouvindo agora, a responsabilidade de salvar o planeta. A Amazônia não pode, a Amazônia está pegando fogo. Se chegar a 0,5 graus a mais da Amazônia, o mundo vai acabar. Nada. E não dizem para você que a Amazônia é 1% do território do planeta. 1%. Os mares representam 74%. Quem controla o clima, especialista que diz, não sou eu, se que alguém envolve, influencia o clima, são os mares. São os mares. Então, eles ficam pregando que nós da Amazônia, que a Amazônia é isso. Mentira. Outro dia criaram uma área de proteção ao macaquinho sauinho de coleira, que é um macaquinho bonito, que é o Cio de Manaus, que é na fronteira lá com outro município. Deve ter 100, 120 macaquinhos lá. É uma área equivalente a 15 mil campos de futebol. O macaquinho. O que é pior, Zé, lá tem produtores que vão morrer, que vão sair de lá por inanição. E outra coisa, qual a ameaça que o macaco tem se a nossa cultura ninguém come macaco, né? O macaco não está ameaçado. Mas criaram. E haja reserva, e haja terra indígena. Agora em Apuí, produção de café, quase 2 milhões de pés de café. Eles estão indo em cima do pequeno produtor, expulsando a Guarda Nacional, o IBAMA, a Polícia Federal. Onde tem produção, criação de gado com esses produtores, eles confiscam, eles chegam queimando o curral dos produtores e levando todo o gado, não sabe para onde. Até a versão de que esse gado está indo para Cuba, né? Senador, o senhor se envolveu recentemente num tete-a-tete ali com a ministra Marina da Silva. A ministra Marina não é a ministra mais amada do governo, mas enfim, ali o senhor não acha que o senhor passou do ponto que deu uma impressão de que o senhor era contra a mulher Marina, não a ministra? Deu essa Como impressão. Como é que foi isso? Porque a narrativa, tem uma seita no Brasil chamada Marina Silva, é uma seita. Ela tem discípulos lá. Então, esse pessoal que tentou me lacrar, né? Não quis saber da verdade, não quis saber de nada. Nunca, jamais. A Marina passou 6 horas e 10 minutos lá convocada para a CPI, porque ela não foi convidada, convocada. Então, ela convidou, ela não foi, né? Convidou, não foi. Nós convocamos, ela teve que ir. E eu tive a maior paciência do mundo. Não teve. Aí eu fui relatar que eu tive paciência com ela. Eu fui dizer que eu tive paciência com ela. 1 ano e meio depois, lá em Manaus, distante de Brasília, 3.000 quilômetros, sei lá. Fui dizer que eu tive com ela sem enforcá-la. E a gente... Eu falei essa palavra, tive com ela sem enforcá-la, assim como eu estou falando com você. Como que diz, eu morri de saudade, eu vou morrer de saudade, assim tu me mata. Quer dizer, é uma expressão normal. Meu Deus do céu, o mundo caiu na minha cabeça com os lacradores. Aí depois encontrei com ela... Mas o senhor tinha vontade de enforcar a Marina? Nenhuma, não tem porquê. Eu quis dizer com aquilo que eu fui educado.
com aquilo eu quis dizer que eu não fui mal educado, que eu tratei... Era como se eu dissesse, olha, eu estive com ela e tratei bem, não teve problema nenhum, não fiquei com raiva, não fiquei chateado. Você usou uma expressão meio... Expressão que qualquer um... Se eu disser que vou morrer, olha, eu morri de saudade. Eu morri de saudade? Eu morri? Não. Então, é uma expressão, mas tudo bem. Passou, depois encontrei com ela, aí eu falei, aí pensando naquilo, né, que desrespeitou a mulher, aí eu falei, olha, ministra, hoje aqui eu vou falar com a ministra, eu estou olhando para cá, não estou vendo uma mulher, nem vou falar com a mulher, vou Piorou falar a situação. com a ministra. Pronto, você vê, os dois lados querem lacrar, né? Quando eu separo a mulher da ministra, qual é o problema separar? Não é possível sim. Você pode dizer assim, o senador Plínio Valério atendeu o meu convite da Jovem Pan, foi lá, deu uma entrevista, ele conversou muito, ele é um cara legal, cara é legal, mas os argumentos dele não prestam. Aí eu estou respeitando a tua opinião de que o meu trabalho é ruim. Né? Tu respeitou o ser humano, mas não tem por que respeitar o meu trabalho. É uma opinião tua. E é o caso dela. Eu respeito a mulher Marina, mas a ministra é um desastre. O senador Marcos Rogério, que é de Rondônia e que estava também nesse dia, né, nesse embate, ele trouxe uma repercussão, disse que foi uma repercussão até, assim, ele não foi muito execrado lá na base eleitoral e até foi positivo. Aqui fora, nos lacradores, você é execrado. Na CNN, Globo News, Folha, você é execrado. Lá no nosso estado, você é louvado, você não fez isso para isso. O Marco teve 2 milhões e poucos de pessoas lá, eu tive 1.800.000 pessoas sendo solidárias comigo. Então, a gente não faz isso por média, por voto, a gente faz porque é um dever fazer. A Marina não está declaradamente oficial, mas ela é uma pessoa não grata no Amazonas. Ela nos impede de ter um meio de ligar o Amazonas ao resto do Brasil. O embate ali é o seguinte, a região, toda a região amazônica, ela é impedida de progredir, de adotar tecnologia, porque 80% tem que ser para reserva indígena, reserva florestal, área de proteção, enfim. E os governadores se queixam aqui de que governam muito pouco, né? E condenam o ribeirinho, o morador lá do interior Mas no caso é pior ainda, porque a BR-19 ela já existe há 40 anos. Só não está asfaltada. Ela está asfaltada nos 200 primeiros quilômetros, nos 200 últimos quilômetros. No trecho do meio, 400 quilômetros, ela já foi asfaltada, mas tem a chuva, falta de manutenção. O que nós pleiteamos é esse asfaltamento de 400 quilômetros, que aí nos liga 815 quilômetros a Porto Velho, que de Porto Velho vem para o Brasil. E o que a ministra apregoa? Que nós estamos querendo autorização para devastar 400 quilômetros de terra de floresta virgem, o que é uma mentira. Lá não se derruba uma árvore, eu falei isso. Quem provar que derruba uma árvore, eu renuncio ao mandato, não tem que estar fazendo, porque eu sou um mentiroso, eu sou um bravateiro. Então não tem porquê eu estar se provar que derruba uma árvore. Não provam, não derrubam. Nós estamos falando de asfalto. E Manaus é a única capital do planeta com mais de 2 milhões de habitantes que não é ligada a outra cidade, a outra capitais do país. Eu não saio pela estrada, até saio pela estrada, agora tem gente lá, enfrentando buraco, poeira, lama, chuva, é um disparate, é um negócio de doido. Até saio, e de avião, e de barco não tem como. Então, na Amazônia, a gente tem que trafegar, a gente não pode só ficar navegando. Navegando é custoso e demorado. E o que a gente quer, você brasileiro entenda, quando a gente tem essa desavença, é em benefício da população. Nós queremos o asfaltamento de uma estrada que nos liga até você. Nós morremos, ou até hoje, Zé, contamos os nossos mortos, vítimas do Covid. 5 caminhões chegaram lá, levando oxigênio. Poderiam ter chegado 50, Zé. O caminhão levava 3, 4 dias para chegar. Se tivesse asfalto, 12 horas. É muita diferença, né? Senador, o público em geral já adotou assim, a segurança pública como um assunto principal e faz sentido, porque sem a segurança pública não tem economia, não tem investimentos, não tem escola, não tem nada, né? E o senhor acha que o Congresso está no caminho certo dessa regulamentação da lei antifacção e da PEC da segurança pública? Sim, eu acho que nós, representantes da população, nós, legisladores, temos que enfrentar todos os temas que impactam a nossa sociedade. E um deles é segurança. Um deles é esse tema. Há uma cobrança, senador, desse assunto? Muito grande. E é geral, grande, né, senador? E a cobrança, ela vem em forma de cobrança explícita e vem em forma de relatos.
porque nós somos representantes da população. Esse mesmo respeito que eu exijo do ministro Gilmar, do ministro Alexandre, que nos respeitem como legisladores e representantes do povo, é o mesmo sentimento que me faz de ter responsabilidade com a população. Pois é, senador. E eu sinto falta de uma regulamentação também para o policial. A gente vê ali a regulamentação de penas, de criar um tipo penal novo, né, de domínio de território, como uma facção criminosa que começa a ser bem pesado, pode dar até mais de 40 anos de prisão, mas falta ali uma lei para beneficiar o policial, os agentes de segurança. Um piso nacional, mais autonomia e segurança jurídica. Não está faltando isso aí? Sim, falta inclusive esse apoio. Você vê, falta tudo para isso. Você vê, policial militar, por exemplo, soldado. O soldado mora em favela, muito dele mora em favela. Escondendo a farda, não pode lavar. Escondendo a farda, se escondendo, se descobre que ele é policial militar, matam. Ele mora em bairros paupérrimos, zonas vermelhas, né? E é muito perigoso. A gente precisa sim, Zé. Essa tua observação, ela é pertinente e inteligente, porque você tem que dar condições ao policial dele exercer o trabalho, assim como o trabalhador. Mas o nosso policial, ele não tem a menor condição. E combater narcotráficos a gente de repente, está dominado, não tem jeito. O governador do Rio mostrou que tem jeito, né? Se quiser fazer. Você acha que foi bem sucedida aquela operação? Eu acho que foi sim, deu um exemplo, José, deu um exemplo que é possível. Pois deu um alento. E aí, após essa operação, eles estão fazendo uma operação da operação, indo atrás dos policiais que subiram o morro, enfim, cobrando ali detalhes e tal. Naquele momento é diferente. O policial tem que agir ali com segundos de decisão. Então, esse risco jurídico que eu me refiro, senador, está perseguindo de uma maneira muito forte o policial. É o ativismo político, esse mesmo ativismo que dominou, que toma conta do Supremo Tribunal Federal em relação ao Legislativo, é o mesmo em relação à segurança. Você vê, e aqui é o jurídico, de forma geral, você vê narcotraficante entrar hoje na cadeia, sair no próximo final de semana. Você vê todos eles sendo inocentados. Você vê o presidente da República dizendo que roubar um celular não tem problema nenhum. Aí você vê um Supremo Tribunal Federal querendo desfazer o que nós fizemos, que entorpecente, que maconha, portar crime. Eles estão liberando, portar 100 gramas. Então, esse ativismo, sabe, que tomou conta do judiciário brasileiro. Esse modismo de querer imitar a Europa, de querer imitar os Estados Unidos, né? E isso complica demais. A gente tem um problema muito sério nesse país. Você fala em segurança, tem que ter saúde, tudo. Mas enquanto a gente não disciplinar, enquanto o Supremo Tribunal Federal, alguns ministros conscientizarem de que esse papel não é deles, é da polícia, é do legislativo, é disso, não é tudo, eles querem abarcar tudo, Zé. Eu costumo dizer, na Covid, vai tantas vacinas para não sei quem, como é que o Supremo pode dizer isso? Eu costumo dizer que daqui a pouco eles de quererem resolver... O governador tem dificuldade para definir isso. Imagina. Não, tu imagina daqui a uns dias, eles vão querer decidir tudo. Aí a gente separa da mulher, vai brigar pelo gatinho. Aí vai cair na mão do ministro do Supremo que vai dizer de que é o gatinho. Porque eles estão se arvorando a tudo. Eles estão se arvorando a tudo, eles querem fazer tudo, resolvendo tudo. Acabou há muito tempo neste país aquela coisa que o juiz dizia, que o magistrado dizia, essa questão é interna corporis, não é nossa. Um partido político brigava, tinha muita decisão assim tinha muita interna corporis, cansei de ver isso, agora não tem mais. Ah, mas nós fomos incitados. Você foi incitado, mas não é tua área. Então, o PSOL entrou, não, mas não é com a gente lá, PSOL é lá na Câmara. Né? Então é isso, e não diz mais, não, é com a gente. Bota que eu mato no peito e vou embora. E não é, cara, e não é. Esse pessoal tem aí decisões monocráticas dormitando lá, valendo, como se fosse lei. E aquilo é um colegiado. O Supremo deixou de ser colegiado há muito tempo. Quando o legislador disse, são 11 ministros, né? Por quê? 11 cabeças, o perigo de errar é menor do que uma cabeça só. E hoje cada cabeça é uma sentença lá, cada um faz o que quer. Decisão monocrática que nós votamos no projeto do senador Eu Visto, já está na Câmara dormitando. Se tivesse valendo, essa decisão de João Maia e lixo era a mesma coisa. Senador Plínio Valério, muito obrigado por participar aqui do Ponto Final. Agradeço a você por estar aqui na Jovem Pan. São os assuntos aqui
que demandam esse debate da política nacional. Obrigado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.